Simbora, simbora, turma. Muito boa noite. Dia 5 de abril, 9h15, pelo fuso horário de Brasília. Começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Pauta de hoje super movimentada, com vários temas importantes para a gente conversar. Tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado. Como sempre, um grande abraço para vocês que estão ao vivo conosco. Vão convidando as pessoas, apertando no avião aqui para compartilhar essa live. Grande abraço também para todos vocês que vão assistir a esse vídeo posteriormente, tanto aqui no Instagram como também no YouTube. Já virou uma prática nossa, da nossa equipe, sempre que possível, pegar essa live e compartilhar também no YouTube para a gente fortalecer o conteúdo por essa outra rede tão importante. Que maravilha! Vamos embora. Então, eu já vou começar sem muitas delongas, prestigiar vocês que já estão aqui conosco. Que coisa boa, que maravilha. Um beijo grande para todos vocês. Grande abraço. Peço que vocês vão compartilhando, tá bom? E a gente vai conversando aqui, batendo um papo bem interessante. Pessoal, seguinte, eu não sei se vocês estão acompanhando tudo o que vem acontecendo agora na Tunísia. Tunísia é considerado o país berço do que a gente chama de Primavera Árabe. Foi lá que os protestos contra a corrupção, protestos contra ditaduras, praticamente começaram. Basicamente começaram lá na Tunísia, lá pelos idos dos anos de 2010, 2011, e o ditador da Tunísia, que governava o país há aproximadamente 23 anos, eu vou tirar os comentários aqui para a gente se concentrar bem direitinho, tá bom? O ditador da Tunísia, que governava o país há praticamente 23 anos, há mais de 2 décadas, ele foi derrubado, ele fugiu, na verdade, e se exilou na Arábia Saudita. Morreu recentemente, por outros motivos, por outras questões, e até então as pessoas diziam que a Tunísia era um case de sucesso, porque o país mudou de presidente, o ditador foi derrubado, mas não mergulhou numa guerra civil, numa guerra sangrenta, ao contrário do que aconteceu na Líbia, notadamente na Líbia, que viu praticamente o país ser devastado por uma sangrenta guerra civil. Inclusive, uma curiosidade, a população não gosta desse termo Primavera Árabe. O pessoal diz que essa palavra Primavera Árabe, esse termo, ele é muito romantizado, é uma palavra muito romantizada, criada pelos europeus, tanto que lá na Tunísia, alguns colegas tunisianos dizem que gostam de chamar de a revolta árabe, e também gostam de chamar de a dignidade árabe, a busca pela dignidade árabe, revolução da dignidade. Aí qual é a novidade? O atual presidente da Tunísia, em julho do ano passado, em julho de 2021, ele decidiu fechar o parlamento. E além de fechar o parlamento, ele cancelou, ele suspendeu a imunidade parlamentar, que é uma prerrogativa dada aos parlamentares. Ele disse que aquilo era um estado de emergência, que ele estava salvaguardando a segurança nacional. Ele não é um político experiente. Em verdade, quando ele foi eleito, ele era um grande acadêmico do país. Ele concorreu de uma maneira independente, mas o povo votou exatamente nele por ele ser fora desse contexto, né, da grande cena política. Foi um candidato independente que se lançou. E aí, resultado? Ele diz que está lutando contra a corrupção. Ele diz que o judiciário da Tunísia encontra-se corrompido, aparelhado, a polícia, o próprio parlamento também. E ele prometeu que vai convocar novas eleições. Só que a oposição e alguns partidários ligados a ele, né, ligados a Kais Saied, já disseram: olha, a gente vai abandonar o governo porque você está tendo medidas ditatoriais. E, de fato, se vocês procurarem pelo TikTok, ou se vocês procurarem aqui pelo Instagram, vocês vão ver que na Tunísia, praticamente toda semana, nas 3 principais cidades do país, protestos estão acontecendo, principalmente a população mais jovem indo às ruas. Basicamente, a Tunísia ela também sofre esse pós-pandemia. Como é que eu posso falar? A pandemia ela ainda é uma realidade, mas as consequências, exemplo, a questão da inflação, outra questão muito forte também,
o momento entre Rússia e Ucrânia. A gente sabe que Rússia e Ucrânia concentram a exportação de cereais, óleo, fertilizantes, trigo. Absolutamente você vai ter o aumento dos preços. Tudo isso afetou também a Tunísia, o custo de vida mais alto, e a população tem protestado também contra a violência policial. Inclusive, queria lembrar vocês que o estopim da Primavera Árabe foi que um vendedor jovem de frutas e verduras, o Mohamed Bouazizi, ele colocou fogo no próprio corpo em plena praça pública, protestando contra o governo do Ben Ali, que era um então ditador há 23 anos no poder. Dias depois ele veio a falecer e aquilo foi o estopim para o que a gente chamou de Primavera Árabe, ou como eles preferem chamar, de Revolução da Dignidade. Então, agora o que é que eu penso? Qual é a análise que eu faço? O atual presidente da Tunísia, ele está colocando sua popularidade à prova. Tem pessoas que apoiam ele, dizendo que ele está lutando contra o sistema corrupto, contra o sistema repressor, mas o que é que se alerta? O preço do petróleo deu uma disparada, os combustíveis ficaram mais caros, o trigo também subiu em função da guerra russo-ucraniana, e a gente sabe, se as pessoas vão fazer a feira e não conseguem se alimentar a família, se as pessoas não conseguem abastecer pela questão dos combustíveis, a impopularidade dele começa a ficar mais evidente. Então, é verdade, muitos tunisianos, principalmente os jovens, saudaram as ações empreendidas pelo presidente e considerou as ações necessárias. Ele estaria salvando o país de uma elite corrupta, uma elite egoísta, que é considerada responsável por anos de decadência da Tunísia. Então, ele teria sido eleito como o salvador. Só que ao mesmo tempo que se diz é que ele está desmontando as instituições que funcionam no país, notadamente o parlamento, o judiciário e outras questões também. Então, eu quero que vocês fiquem de olho muito vivo, observando o que vem acontecendo na Tunísia, porque lembrem, a Primavera Árabe foi gestacionada por lá. Da Tunísia, espalhou-se pela Líbia, Egito, Marrocos, Argélia, Síria, Jordânia. Basicamente, todo o mundo árabe foi afetado, cada qual na sua proporção, por essas revoltas populares, ok? Pessoal, próxima notícia bem interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem daqui já assistiu um filme chamado Hotel Ruanda? Tem dois filmes bem interessantes, os dois, na verdade, abordam a mesma temática. Hotel Ruanda e Tiros em Ruanda. Hotel Ruanda, com certeza, é o título mais famoso, retrata um grande genocídio praticado no contexto do século XX, na década de 90, em 3 países da África. Ruanda, principalmente, Uganda e Burundi. Só para vocês entenderem, a história de Hotel Ruanda é baseada no fato real. O filme conta a história de Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina, ele trabalhava num hotel 4, 5 estrelas em Kigali, e ele utilizou o hotel, ele era gerente do hotel, ele usou o hotel para esconder, para dar proteção a Hutus moderados e Tutsis. Só para vocês entenderem, esse conflito entre os Hutus e Tutsis ocasionou mais de 800 mil mortes. Eu fico pensando se esse genocídio, se essa carnificina tivesse sido praticada na América do Norte, ou até aqui na América Latina, ou propriamente em algum país importante da Ásia e principalmente na Europa, eu tenho absoluta certeza que a abordagem seria diferente. Só a título de comparação, anteontem, no Mali, 300 pessoas foram mortas. 300 pessoas foram mortas durante conflitos armados, e eu praticamente não vi nenhum tipo de abordagem mais séria sobre isso que aconteceu. Só para vocês entenderem o contexto, no curso, no módulo de África, eu falo muito sobre isso. Basicamente, os europeus que colonizaram aquela parte da África, Ruanda, Uganda e Burundi, notadamente os alemães, os belgas e, por que não, também os franceses, decidiram distribuir documentos de identidade. Nesses documentos de identidade, você tinha o grupo étnico pelo qual você tinha identificação, no qual você fazia parte.
O maior grupo étnico, cerca de 80% da população, formada pelos Hutus, e uma minoria formada pelos Tutsis, não só pelos Tutsis, mas por outros grupos. O que é que acontece? Os europeus, eles passaram a desenvolver uma maior afinidade ideológica, uma maior afinidade do ponto de vista cultural com os Tutsis. Os Tutsis, eles eram, eu diria, mais altos, eles tinham uma pele mais clara, eles tinham um traço mais fino. Enquanto os Hutus, eles tinham uma estatura menor, a cor da pele, eu diria, uma pele mais escura, eles tinham características mais fortes, mais significativas afrodescendentes. Viviam numa certa harmonia, não havia nenhum grande conflito, pelo menos nessa proporção entre Hutus e Tutsis, só que quando os europeus começaram a distribuir os documentos de identidade, eles criaram uma espécie de discórdia. Por quê? Quem tinha um passaporte Tutsi podia ser aceito no exército. Quem tinha um passaporte Tutsi, um documento, uma identidade Tutsi, tinha direito a frequentar locais que os Hutus não podiam frequentar. Então, minha identidade dizia, eu sou Tutsi. Opa, eu sou aliado europeu, eu sou parceiro do processo de colonização, eu tenho uma livre circulação pelo território, eu posso ser aceito no exército, eu vou ter alguns cargos privilegiados. Se eu sou Hutu, não, você não tem direito a muitas coisas, você não pode frequentar dados locais, você não tem estatura para fazer parte do exército, então criou-se um sentimento de quê? De privilégio, criou-se um sentimento de segregação. Um sentimento de ódio que até então podia até existir de uma forma menos significativa, de uma forma não tão envolvente, mas a partir do momento que você entrega uma identidade para um e a identidade para o outro, minha identidade pode quase tudo, sua identidade pode quase nada. Você cria um sentimento de quê? De ódio, porque você pode ou não posso, quer dizer que você é superior. Quem disse isso? Os europeus. E aí, resultado, a história, vocês devem saber já, posteriormente, no pós-colonização, no processo de descolonização, basicamente, os Hutus radicais partiram para uma carnificina. Primeiro ponto, exterminar os Tutsis, inclusive a ordem era matar crianças Tutsis para eliminar a próxima geração, e também atacar os Hutus moderados. Você é um Hutu moderado, você não quer massacrar o Tutsi, você não quer fazer parte da nossa luta, pronto, você também vai ser alvo. Então, foi um derrame de sangue significativo. Cadê? Não teve OTAN, a ONU demorou muito para reagir, o Conselho de Segurança, parece que tudo o que acontece na África, em termos de matança, de guerra, absolutamente, parece que esse processo demora. E aí, resultado, o Paul Rusesabagina, ele na época usou o hotel que ele trabalhava como esconderijo. Tutsis fiquem por aqui, Hutus moderados também, e posteriormente a história dele virou filme. O que é que acontece? Em 2020, atenção, eu falei muito sobre isso, né? Assistam a nossa aula no curso. Os alunos já têm acesso, vocês futuros alunos. Lembrem, a gente vai abrir a turma 4.1 agora em abril, daqui a 12, 13 dias. Entre no grupo, a gente fala todos esses detalhes. Mas só para dar uma ideia, Paul Rusesabagina foi preso agora em 2020. Ele estava em Dubai. Em agosto de 2020, ele foi sequestrado. O governo de Ruanda mandou autoridades ruandesas para Dubai, colocaram ele no avião, ele foi sequestrado e ele foi condenado agora, novamente, a 25 anos de prisão. Detalhe, ele tem o quê? 67, 68 anos de idade, e ele foi condenado, praticamente ele vai morrer na prisão. Acusação, terrorismo. Ele é acusado de ter vínculo com grupos terroristas, mas não é por aí. Na verdade, Paul Rusesabagina virou uma celebridade e ele critica o governo. Ele viajava o mundo criticando o governo de Ruanda pela corrupção, pela falta de liberdade. Aí, resultado, foi preso por crimes contra a segurança nacional. Só que o mais interessante é que ele não foi preso dentro de Ruanda. Ele estava em Dubai. Vejam bem, de Ruanda foram em Dubai,
sequestraram-no em outro país, levaram-no para Ruanda e aí sim ele foi julgado. Eu recomendo fortemente que vocês possam assistir Hotel Ruanda, Tiros em Ruanda, para conhecer um pouco mais sobre essa história, ou assista também a nossa aula, porque de fato ela é bem interessante. Tranquilo? Turma, temos mais de 600 pessoas ao vivo. Isso é algo incrível. Aperta o avião com força, manda esse povo largar o WhatsApp falando besteira, esse povo assistindo, escutando música que não agrega em absolutamente nada. Bora desenvolver o intelecto. Pessoal, próxima notícia é a seguinte, vê bem. Vocês já devem ter ouvido falar no Paquistão. Paquistão é um importante país que faz fronteira com a Índia, ficou independente logo no pós-Segunda Guerra Mundial, há aproximadamente 75 anos, e é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, maioria islâmica, maioria muçulmana, além de ser uma grandiosa potência nuclear. Tecnicamente, Índia e Paquistão estão em guerra desde o ano de 1947, porque as fronteiras entre ambos os países são fronteiras mal resolvidas, fronteiras em litígio, notadamente uma área montanhosa que serve de nascente para vários rios, uma área chamada de Caxemira. Qual é a novidade no Paquistão? O atual primeiro-ministro do Paquistão, ele acaba de decretar uma dissolução do Congresso Nacional. O parlamento, ele acaba de decretar o fechamento. O parlamento estava para aprovar a qualquer momento uma moção de repúdio contra ele, querendo praticamente tirá-lo do cargo. Só para dar um dado a vocês, de 75 anos de independência, do Paquistão, o Paquistão durante 33 anos foi governado por juntas militares. 75 anos de independência, 33 anos governado por forças armadas. Pois é, nenhum primeiro-ministro do Paquistão, nenhum da independência para cá, conseguiu completar um mandato de 5 anos. Nenhum primeiro-ministro. Ele seria mais um, possivelmente a ser derrubado pelo próprio parlamento. Aí ele disse, eu vou me antecipar, eu vou dissolver o parlamento. Segundo ele, os americanos, o Irã Khan, segundo ele, os americanos, o governo dos Estados Unidos está armando para derrubá-lo, porque ele tem aproximação com a China. Ele se aproximou com a China, ele não faz o que os americanos mandam na política macroeconômica, na questão militar, na questão de fronteiras, faz fronteira com o Afeganistão, inclusive o Paquistão é terra talibã também. O Talibã que governa o Afeganistão tem suas bases também no Paquistão. O Paquistão já foi acusado em várias situações de dar asilo, de ajudar o Talibã. Pois é, podem acreditar, Paquistão e Afeganistão dividem fronteira. Então ele diz, olha, estão querendo me derrubar, os americanos financiam a oposição porque eu sou aliado da China. E os americanos negam. O Washington diz que não tem qualquer relação, mas é isso que eu disse para vocês. O Paquistão, ele tem enfrentado um problema que o Brasil também enfrenta. Inflação alta e redução das reservas estrangeiras. Está tendo um déficit muito grande e estão questionando se o Paquistão consegue pagar sua dívida externa ao Fundo Monetário Internacional. Tem crise econômica, tem desafio diplomático, faz fronteira com o Afeganistão. Pensem comigo aqui, pensem comigo. Quantas pessoas fugiram do Talibã? Quantas pessoas fugiram do Afeganistão e buscaram asilo, buscaram uma vida no Paquistão? Se o Paquistão já tem mais de 220 milhões de habitantes, imagine receber um grande fluxo de refugiados. Será que o Paquistão tem estrutura suficiente para receber? Resultado, ele dissolveu o parlamento e ele prometeu, eu vou convocar novas eleições. Mas o que se diz é que ele queria evitar uma moção de desconfiança que poderia tirá-lo do cargo. Repito, ele não seria o primeiro, nunca na história, 75 anos de independência do Paquistão, um primeiro-ministro conseguiu terminar um mandato. Então, ele disse, olha, o Comitê de Segurança Nacional me apoia, eu quero evitar um golpe aqui dentro, os americanos estão tramando contra nós porque eu sou ligado à China. De fato, o Paquistão tem conexão com a China, uma certa conexão com a Rússia. A gente vai aguardar os próximos capítulos. É importante observar, ele inclusive,
Ele chegou ao poder como um cara muito popular. Ele já é um senhor de idade, tem os seus 70 anos, e ele é um famoso jogador de cricket. Ele foi da equipe campeã mundial dos anos 90. O cricket por lá é um esporte dos mais populares, equivale por aqui ao futebol. E o exército já disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou apoiando ele de forma alguma, ele dissolveu o parlamento, nós estamos de olho. Mas bem, o Paquistão, a potência nuclear, tem conflitos mal resolvidos com a Índia, tem conexões com o Talibã, faz fronteira com o Afeganistão, é um aliado chinês. Vamos assistir aos próximos capítulos. Tranquilo, tranquilo. Quem tiver alguma dúvida, mande aqui nos comentários, porque eu vou tentar pegar um horário para que a gente possa responder. Pessoal, as pessoas estão muito tranquilas. Atenção, atenção. As pessoas estão muito tranquilas dizendo, professor, a guerra Rússia e Ucrânia vai acabar. Deixa eu repetir. A guerra Rússia e Ucrânia, ela não está nem perto de acabar. As tensões do Donbás, Mariupol, outras cidades também permanecem. Lembrem, 2014 disseram a mesma coisa. A Rússia voltou muito forte. Eu posso pensar que a escalada de tensões está apenas começando e eu tenho notícia para dar para vocês. Ontem, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália anunciaram que vão fazer cooperação em novas armas, inclusive com mísseis hipersônicos. Vocês devem saber, eu falei sobre isso no Minuto Geográfico, mísseis hipersônicos são armas consideradas invencíveis, capazes de burlar sistemas antiaéreos. São mísseis que vão voar numa baixa altitude, numa velocidade muito mais significativa que uma arma comum, e o destino pode ser mudado. A direção pode ser alterada e esses mísseis podem transportar material nuclear. Quem partiu na frente nesse tipo de armamento foi quem? A Rússia. Vladimir Putin já vem testando mísseis hipersônicos há mais de um ano. Ele, inclusive, disse, é uma arma invencível. A China também entrou muito forte e o Pentágono agora está sendo pressionado. Os americanos que têm o maior orçamento militar do mundo, o Pentágono tem sido pressionado a impulsionar pesquisa hipersônica, computação quântica e inteligência artificial. Então, o governo Biden anunciou que vai investir muito forte, que tem uma aliança já. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos é um grupo conhecido por uma sigla AUKUS, A-U-K-U-S, AUKUS, concordaram em cooperar nessas operações. Resultado, a China reagiu. Olha o que a China disse, eu vou ler aqui em alto e bom som para vocês. Qualquer um que não queira ver a crise ucraniana escalar, deveria lembrar que esses testes desagradam e podem trazer uma escalada para outros locais do mundo. Então a China disse, olha, isso desagrega, isso não leva absolutamente a nada. Lembrem, enquanto mísseis balísticos voam alto no espaço para atingir um alvo, essa arma hipersônica que eu estou dizendo a vocês voa numa trajetória mais baixa, potencialmente ela pode atingir um alvo muito mais rapidamente e o mais interessante, é difícil de ser interceptada até mesmo por aquele sistema antimísseis de Israel, o Domo de Ferro, pois é, e ela pode ser mais precisa, além de transportar material nuclear. Lembrem vocês, é manobrável, como eu disse para vocês, é mais difícil de rastrear. A Rússia é vista como a nação mais avançada neste campo. A China também vem muito forte e aí os americanos estão sendo o quê? Pressionados. Pessoal, mais uma notícia agora. Eu sei que o Minuto Geográfico vai ganhando força. Temos quase 800 pessoas aqui. Que audiência incrível. E eu acho mais importante a audiência qualificada. Lembrem, o grande evento está chegando. Semana da Geopolítica. Esse domingo agora, o outro, Semana da Geopolítica para vocês, no domingo e na segunda, 2 aulas sensacionais. O prelúdio de uma terceira guerra mundial, nova corrida armamentista. China e Estados Unidos são 2 temas imperdíveis. Quando terminar o Minuto Geográfico, vá na minha bio, bota um e-mail, entra para o grupo do WhatsApp, porque é nesse grupo que a gente vai colocar todas as informações. Pessoal, notícia! Alguém aqui já ouviu falar na irmã do ditador da Coreia do Norte? Pois é, ele tem uma irmã, ela não aparece tanto em público, mas ela acabou de dar uma declaração recente muito forte. O nome dela, Kim Yo-jong.
Kim Yo-jong. Ela é a irmã do ditador norte-coreano e ela soltou um recado para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul também provocou, diga-se passagem. Coreia do Norte e Coreia do Sul estão tecnicamente em guerra desde os anos 50, a separação da Península Coreana é a maior ferida não cicatrizada no contexto da Guerra Fria. Vietnã passou por uma reunificação, a Alemanha também, o Muro de Berlim foi derrubado, mas as Coreias permanecem divididas. Coreia do Norte socialista, ditadura, 3 gerações. Coreia do Sul, uma democracia capitalista, um tigre asiático muito, mas muito forte. Mas, gente, essa poderosa irmã do líder norte-coreano, ela ameaçou a Coreia do Sul com uma retaliação nuclear. Ela disse o seguinte: eu posso levar a Coreia do Sul a uma total ruína. Se eu fosse a Coreia do Sul, eu pararia para manter a disciplina se quisesse evitar o desastre. Só para explicar para vocês, a Coreia do Sul soltou algumas ameaças também recentes para a Coreia do Norte, dizendo que poderia fazer exercícios militares, e a Coreia do Norte soltou essa advertência. Lembrando para vocês o seguinte, que Coreia do Norte ela vem fazendo testes nucleares, na verdade testes militares significativos. A sensação que eu tenho é que o senhor Kim, a irmã e todo o governo norte-coreano parece querer retomar aquela atitude militar em uma tentativa de extrair concessões dos Estados Unidos. Lembrem, Donald Trump conseguiu apertar as mãos do senhor Kim, fez uma série de reuniões com eles, uma delas inclusive foi em Singapura, reuniões históricas. A Coreia do Norte conseguiu algumas concessões, os americanos conseguiram manter a Coreia do Norte mais disciplinada do ponto de vista militar, sem fazer grandes exercícios, mas parece que a questão desandou. A Coreia do Norte queria o fim de algumas sanções do ponto de vista econômico, para que pudesse respirar com a questão econômica. Os americanos se recusaram a fazer essas concessões, e aí a Coreia do Norte voltou muito forte com seu programa nuclear. Em suma, a Coreia do Norte ela usa o programa nuclear para adquirir concessões, para adquirir algumas mudanças estratégicas na geopolítica internacional. Tem a Rússia como aliada, tem a China. Fronteira com a China é uma fronteira antes da pandemia aberta. São poucos voos que se tem por semana, dá para atravessar também de ônibus ou de trem. É um país muito restrito do ponto de vista turístico, eu já disse isso para vocês anteriormente no Minuto Geográfico, mas enfim, o que chamou a atenção, assistam as edições anteriores, é que a irmã do ditador norte-coreano, ela disse: se a Coreia do Sul soltar alguma graça, alguma ameaça, nós vamos responder, e o resultado vai ser o quê? Ruínas. Absolutamente. Daqui a poucos dias, a Coreia do Norte vai comemorar o aniversário de 110 anos de Kim Il-sung, o avô do atual ditador. Kim Il-sung, depois veio Kim Jong-il, e depois, atualmente, tem o Kim Jong-un. São 3 gerações da mesma família governando a Coreia do Norte. Pessoal, eu queria agora encerrar o Minuto Geográfico com a parte mais importante. Coincidência ou não, a audiência agora deu uma disparada. Eu queria perguntar uma coisa a vocês. Alguém aqui assistiu ao discurso de Zelensky, presidente da Ucrânia, no Conselho de Segurança da ONU hoje? Só para vocês entenderem, a Ucrânia não é membro do Conselho de Segurança. O Brasil é. O Brasil é membro rotativo. Basicamente, o Conselho de Segurança é formado pelos países que venceram a Segunda Guerra Mundial e tem os membros rotativos, entre os quais você tem o Brasil. Só que Zelensky hoje mandou um vídeo. Esse vídeo foi transmitido na reunião do Conselho de Segurança e ele foi muito enfático. Ele disse o seguinte: vocês estão prontos para fecharem a ONU? Vocês acham que o tempo do direito internacional acabou? Se a sua resposta for não, então vocês precisam agir. Ele mostrou imagens de corpos carbonizados, amarrados, mulheres que teriam sido estupradas e torturadas nos arredores de Kiev. Pessoal, as imagens são impublicáveis. Alguns perfis aqui estão publicando. Eu não quero publicar aqui para vocês, mas as imagens eu tenho recebido aqui no Telegram, inclusive de soldados que estão por lá, são impressionantes.
A Rússia, antes de desocupar a cidade, essa região mais próxima de Kiev, ela teria cometido uma carnificina com mais de 300 pessoas mortas. Um monte de corpo no meio da rua, a Rússia desocupou a cidade e recuou. Um monte de corpo pelas casas, pelos quintais, inclusive corpos dentro de carros. Os tanques da Rússia passaram por cima dos carros, esmagando o carro, esmagando quem estava dentro. Pessoal, você passa mal. Você passa mal com as imagens. Algo impressionante. A Rússia está dizendo que não fez nada disso, que é falsificação monstruosa, que é fake news para denegrir a Rússia. A Ucrânia sustenta que não. E outra, tem imagens de satélite de 3 semanas atrás que já mostram os corpos no chão. Ou seja, quando o exército russo estava lá, os corpos já estavam espalhados e estão em estado de decomposição. Eu vi as fotos, eu vi os corpos em estado de decomposição. Podridão. Absolutamente. Então, a Rússia diz que a Ucrânia espalhou os corpos depois que a Rússia foi embora. Mas há imagens com data reais de satélite que mostram os corpos pelo chão, espalhados, quando a Rússia ainda estava por lá, quando a Ucrânia ainda não tinha chegado à região. Absolutamente, é uma guerra de narrativas muito forte. Ô pessoal, eu estou vendo aqui uma foto da minha frente, porque eu estou com o computador aberto aqui, 2 computadores, gente com a mão amarrada, mulheres despidas. Eles pegavam o sangue das mulheres, o sangue, tá gente? Depois de um estupro, com a parte do corpo dilacerada, e eles faziam símbolos na barriga das mulheres, no rosto das mulheres com o próprio sangue. Absolutamente. É um negócio assim de monstro significativo. Acharam valas comuns. Eu acho que essa quantidade de vítimas vai crescer muito. Eu estava vendo depoimento aqui também. E aí Zelensky disse, cadê o artigo 1 da Carta da ONU para manter a paz? Zelensky disse, eu quero que a Rússia seja expulsa do Conselho de Segurança. Como é que a Rússia pode fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas? Absolutamente. Cadê o artigo 1 da Carta da ONU? Cadê o sentido da ONU? Fechem as portas. Fechem o Conselho de Segurança. Ou então, coloquem outros países no Conselho, porque esse Conselho, da forma como funciona, a Rússia usa o poder de veto dela. A China termina ajudando a Rússia, ou praticando o direito da abstenção. Isso acaba sendo muito negativo, tá? Eu não vou compartilhar com vocês aqui, porque, meus amigos, eu vou dizer, as imagens são absurdamente, extremamente fortes. Então ele pediu, assim, foi um discurso muito forte. E outra, as reações dos membros do Conselho. Quando ele começou a mostrar o vídeo com os corpos, as pessoas baixavam a cabeça, teve gente que levantou e disse assim, passando mal, porque são imagens fortíssimas. A Rússia deve sofrer mais sanções, absolutamente, a gente vai acompanhando. Hoje os mercados deram uma realizada, mas também a Bolsa Brasileira ela saiu de 102 mil e foi para 121. O dólar caiu reto de 5,80, o dólar bateu 4,59. Hoje deu uma subida, grande fluxo estrangeiro para o Brasil. O Brasil, difícil dizer isso, mas o Brasil é beneficiado pelo atual contexto. Grande produtor de commodities, o Brasil. O Brasil não é uma caixa preta como a China. Tem uma certa previsibilidade. O mercado parece que absorveu o sentido da eleição. Parece que o mercado, ele meio que aceitou que ou vai ser um ou outro, Lula ou Bolsonaro, uma terceira via que tem possibilidade de crescer. Mas é algo complexo. Tudo bem que no Brasil pode acontecer, mas os mercados parece que absorveram, precificaram. Esses juros aqui muito atrativos, para o cara pegar um empréstimo na Europa, traz o dinheiro para cá, o rendimento já paga e o cara acaba lucrando. Então tem muita coisa acontecendo, tá? O Brasil termina ganhando como grande produtor de commodities, minerais e agrícolas. Mas, meus amigos, que situação no conflito, longe de acabar. A Itália expulsou, tá? 30 diplomatas da Rússia. Moscou prometeu retaliar. É incrível.
Toda semana, algum país expulsa diplomata da Rússia, porque o que diz é que não são diplomatas. Na verdade, são russos que trabalham para o serviço secreto russo, para o serviço secreto da Federação Russa, usam esse cargo de diplomata, mas na verdade estão praticando espionagem e outras coisas consideradas ilegais ou ilegítimas para o cargo. Beleza? Meus amigos, que recorde de audiência. Mais de 900 pessoas conectadas. Que coisa boa. Que absurdo. Bora ver as perguntas, para não ficar falando sozinho. Bora interagir bem rapidinho aqui. Gostaram do minuto de hoje? Quem chegou até o fim? O que é que acharam? Obrigado, Márcio. Não é uma pergunta, é admiração pela forma que você passa conhecimento. Eu amo o que eu faço, meu amigo. Amo. Eu vivo disso há quase 20 anos. Amo a educação. Acho que sala de aula é um lugar para aprendizado. Absolutamente. Passar tudo que eu já aprendi, compartilhar com vocês, é o que eu gosto. Professor, por qual fonte a gente consegue ver imagens sem censura? Pessoal, eu posso postar no canal do Telegram, no meu canal do Telegram. Eu posso postar lá. Deixa eu conversar com o pessoal da equipe. Será que vale a pena eu compartilhar esse tipo de conteúdo? Vou não, velho. Não vou não, compartilhar isso não. Não vou me sentir bem. Compartilhar foto de gente morta. Não vou. Se fosse o contrário, velho, eu não vou. Desculpa. Eu posso dar o link, tá bom? Mas eu não vou compartilhar, Bruno. Tá certo, irmão? Não é pergunta, mas eu tô chocada do tanto que você fala e não toma água. Eu tomei um monte de água antes de entrar ao vivo. Preciso tomar mais água, né? Para cuidar da voz. Os Estados Unidos são culpados por tudo. Não. Tem uma dose de ironia, Aline? Essa narrativa anti-americana, não. Mas eles participam de quase tudo. E erram bastante. Fato. Fato. Como está a guerra Rússia e Ucrânia? Acabei de falar. Continue o projeto. Eu não vi a declaração da ex-primeira-ministra alemã. Foi a declaração de Angela Merkel, eu não cheguei a ver, não. Flores do Oriente, já? Por que o brasileiro médio tem tanto interesse na história europeia, mas não tem pela história do Brasil? Tem, viu? Tem. Grandes aulas que eu faço por aqui, falando sobre o contexto do Brasil, eu noto que o interesse é grande. Bruno, se eu começar a falar de política aqui, amigo, essa live bate 3.000 pessoas rapidinho. Se eu começar a falar aqui de Bolsonaro e Lula, falar de política nacional e eleição, falar do contexto macroeconômico, meu amigo, eu não tenho dúvida. Absolutamente. Tem muito interesse. Natália, sou professora de geografia, vejo um Minuto Geográfico para me informar melhor. Obrigado, eu que agradeço, toda a honra. Alguns soldados ucranianos se renderam em Mariupol. É verdade, eu estou com um vídeo, vou postar. 260 soldados se renderam em Mariupol. De agora. Confirmado. Confirmado. E a Rússia filmou. Estão tomando Mariupol. É isso. É isso, turma. Beleza? Joe Biden está sendo muito passivo, não. Biden botou valendo com força. As últimas declarações dele foram muito fortes. Chamou Putin de criminoso de guerra e aprovou um pacote de bilhões para a Ucrânia. Pessoal, botem na cabeça de vocês. Os americanos estão participando dessa guerra. É uma guerra por procuração. Estão mandando dinheiro e armas para a Ucrânia. É feita a Segunda Guerra. A turma diz, os americanos participavam da Segunda Guerra muito antes de Pearl Harbor. Com armas, logística, informação. É guerra por procuração. Que maravilha. Turma, quero duas coisas de vocês. Primeira, quem não entrou ainda nos grupos
Quem não entrou ainda para os grupos da Semana da Geopolítica, tá na bio. Entra. Primeiro pedido. Segundo pedido, comenta o que achou aqui, porque quanto mais comentário tem, mais o YouTube e o Instagram entregam o conteúdo quando a gente postar. Certo? Compartilha, porque o aviãozinho também é importante. E é isso. Beleza? Outra coisa, o Instagram mudou um detalhe. O Instagram agora tá com a história de melhores amigos aqui. Quando você onde tem lá seguindo, João Corrêa seguindo, você clicar no seguindo, você pode me favoritar. Aí toda vez que eu postar alguma coisa, qualquer coisa aqui, você é notificado. Aí vocês podem ativar isso. Beleza? Paz de Cristo, saúde e paz. Quem puder, entra nos grupos, link na bio, bota como favorito no seguindo, comenta o que achou, compartilha, ajuda o professor. Valeu? Tom da honra. Simbora, simbora. Fui!